Annyeonghaseyo, Urubu, sejam bem-vindos a Uma Dose de Sol, quadro do Kyopocast que fala sobre saúde mental. E é claro que eu não falo sozinho sobre isso, eu estou sempre muito bem acompanhado dos nossos psicólogos, Marcelo Takashima. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma vez estar aqui presente. Como é que foi o final do ano? Como é que está sendo o começo do ano? Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez. O final do ano foi bom, foi tranquilo. Agora a vida está um pouco mais agitada. Acho que faz parte, né? Trazer um tema importante para a gente conversar. Vamos ver o que vai surgir. Justamente, eu já vou explicar por que demorou tanto para a gente voltar a gravar, mas aí tem a ver também com essas questões que a gente costuma falar, que os psicólogos são muito ocupados em janeiro, porque acho que todas as resoluções eu preciso emagrecer, preciso deixar de ser deprimido, e as pessoas vão para a academia e procuram os psicólogos, mas é por isso que a gente está aqui gravando em março, pelo menos. Março não, agora ainda já é março. E esse episódio vai para o ar em março, e já também tem aqui a presença da Cata. Muito obrigado, Cata, mais uma vez. Obrigada, feliz de estar aqui de novo. Começamos o ano animada. Vamos ver como que continua. Dá para falar que está começando o ano em março? Acho que... Eu comecei em janeiro animada, mas agora em março, pós-carnaval, que o ano começa de verdade, né? É uma ótima desculpa. Na verdade, nesses já, acho que 3, 4 anos de Kyopocast, eu sempre usei essa desculpa de que a gente começa o ano novo aqui no Ano Novo Lunar. Entendeu? Como nós temos essa origem coreana, asiática, então para a gente o Ano Novo começa depois do Ano Novo Lunar, né? Então, até lá, a gente não tem compromisso nenhum em ter que recomeçar, até porque isso aqui, na verdade, é um trabalho voluntário que a gente está fazendo, né? E aí, o Ano Novo Lunar foi faz pouco tempo, dessa vez caiu quase junto com o Carnaval, se eu não me engano, né? E a gente pulou janeiro, a gente não falou de janeiro branco, a gente pulou fevereiro, e aí março estava aí já quase pensando, será que vamos pular março também? A gente começou a se agitar, começou a pensar em temas para trazer, e aí eu resolvi dar uma atropelada, porque eu acho que tem alguns temas um pouco mais urgentes, porque eu acho que se a gente não falar disso, eu estou perdendo uma grande oportunidade de falar de um super assunto, que é mais ou menos a viagem do presidente Lula para a Coreia, né? Você pode estar achando estranho, a gente deveria estar falando disso no quadro do Clipe em Coreia, que é o quadro que a gente fala sobre notícias, é onde a gente estaria falando sobre os acordos comerciais entre Coreia e Brasil, mas eu achei que essa viagem para o presidente Lula escancarou mais ainda um sentimento que talvez a comunidade coreana esteja passando dos últimos anos para cá, que é o FOMO, né? Para você entender melhor o que é esse assunto, eu fiz uma pequena aqui introdução. Eu vou ler ela e aí logo depois eu já jogo a bomba para os dois. Vamos lá? O ano é 2002 e Patrick McGuinness, eu acho que é assim que fala o nome dele, é um jovem estudante da Harvard Business School que vivia angustiado. Ele sentia que precisava abraçar toda e qualquer festa, confraternização ou evento que acontecesse no campus. Ele tinha um medo constante de estar perdendo a grande oportunidade da vida dele. Em 2004, Patrick batizou essa ansiedade em um artigo no jornal estudantil Harvard, né, o jornal da Harvard, e nascia ali o FOMO, Fear of Missing Out, ou traduzindo, o medo de ficar de fora. Na época, ele achou que isso era um problema de nicho, uma noia de alguém que vivia a agitada vida de Harvard, mas mal sabia Patrick, que a menos de 1 quilômetro de distância dali, um cara chamado Mark Zuckerberg estava criando o Facebook, transformando o FOMO numa verdadeira epidemia do século XXI. Então, quando Patrick escreve esse artigo lá, falando sobre FOMO, redes sociais praticamente nem existiam. A gente ainda tinha o falecido Orkut naquela época, mas não existia o Facebook, o Instagram e tudo que a gente vive hoje no nosso celular. Mais de 20 anos se passaram. As redes sociais nos jogam o tempo todo na nossa cara a vida editada dos outros. Mas hoje, aqui no Kyopocast, a gente não vai falar do FOMO no geral. Nós vamos falar do nosso FOMO, o Fear of Missing Hallyu, né? A onda coreana virou um tsunami. De uns anos para cá, o mundo todo quer consumir a Coreia. Recentemente, vimos até o presidente Lula e a primeira-dama Janja em uma viagem oficial à Coreia do Sul que parou no noticiário. A foto da Janja ganhando um hanbok de presente da nossa comunidade aqui no Brasil, antes de ir para a Coreia, viralizou nas redes. E aí, muitos de nós que nascemos ou crescemos aqui na década de 80, 90, começo dos anos 2000, numa época que a nossa cultura não era nada pop, a gente olha para tudo isso e bate um desespero, bate o FOMO. Parece que existe um mar de oportunidades comerciais, sociais, de mídia surgindo por conta da onda coreana e a gente se cobra. Se é a minha raiz, se é a minha cultura, por que eu sinto que estou perdendo esse bonde? Por que não estou lucrando, aproveitando com isso?
Como a gente lida com a pressão de ter que surfar a onda coreana sem afogar a nossa saúde mental no processo? Por favor, responda, Cata. Estou brincando. Por favor, responda, Marcelo. Basicamente, na verdade, assim, quando eu comecei o KyopoCast, já existia Hallyu, já existia interesse pela Coreia. Tenho certeza que não na mesma proporção que existe hoje. Mas para mim era muito claro que o KyopoCast era um produto, um podcast voltado para a comunidade coreana do Brasil. E eu sei que a comunidade coreana do Brasil, principalmente as pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que eu, não têm o mesmo interesse pelo BTS que o Brasil tem, não tem o mesmo interesse pelos atores coreanos que que o Brasil está tendo agora. E eu queria que a comunidade coreana se interessasse mais pela própria comunidade coreana no Brasil do que a cultura coreana no geral. Nenhuma vez eu me senti um embaixador ou especialista de cultura coreana precisando trazer cultura coreana para os Kyopos, né? E aí a gente vai começando a gravar, a gente vai começar a chamar pessoas super interessantes da comunidade para contar a história, a jornada delas. E aí a gente começa a receber feedbacks de pessoas gostando do programa, de pessoas gostando do podcast, mas vira e mexe, as pessoas falavam assim: nossa, você viu que vai ter um grupo de K-pop vindo para o Brasil, você podia entrevistar eles. Você viu que está vindo um ator, por que você não entrevista eles? Por que você não grava um programa falando de Pousando no Amor? Por que você não grava um programa falando de, mais recentemente, sobre o meu namorado coreano? Né? Esse tipo de coisa. E nunca foi tanto assim o meu interesse. Não que eu não consuma, não que eu não assista isso, mas eu assisto isso como a Dona Maria assiste a sua novela das 7 em casa toda semana, assiste a sua novela das 9, desse mesmo nível. E aí, mas vira e mexe, não tem como não pensar assim: nossa, será que eu poderia estar fazendo algum conteúdo? Será que eu poderia estar me tornando um Arthur Paek, por exemplo, né? E vamos fazer um podcast? E aí começar a batucar aqui. Será que eu não estou perdendo tudo isso, essa onda? E eu tenho muito claro para mim que não, eu não preciso disso, né? Eu estou com o meu FOMO muito bem lidado, eu estou já conseguindo controlar essa ansiedade há um bom tempo, e eu acho que se tem um algoritmo que joga a Coreia o tempo todo para si mesmo, é o meu algoritmo, mas eu imagino que a comunidade coreana está passando por isso, porque o que eu recebo de mensagem falando, principalmente quando estava saindo o meu reality na Netflix, o meu namorado coreano, né? Precisamos falar sobre isso, precisamos pegar essas narrativas para a gente, porque, olha só, são brancos querendo falar sobre a Coreia no nosso lugar, né? E as pessoas se incomodando muito com isso, e ao mesmo tempo eu vejo que a comunidade coreana está passando por uma transição de trabalho. Durante muito tempo, as confecções foram o principal sustento de boa parte da comunidade. Tudo que rodeia as confecções, seja as mãos de obra, seja os aviamentos, seja tecido, seja roupa, né? Tudo isso estava alimentando bem a comunidade. E, de um tempo para cá, as confecções não passam por um momento tão fácil, talvez não seja a palavra, mas tão lucrativo como foi antigamente. E, ao mesmo tempo, aí você começa a pensar: nossa, né? Mais do que uma loja de roupa na José Paulino, eu estou vendo um restaurante na Rua da Graça cheio. Eu estou vendo um restaurante na Correia de Melo com fila, mais do que talvez uma confecção no Maimorés. E aí as pessoas podem estar pensando: será que eu estou perdendo, então, essa oportunidade de ganhar dinheiro com o restaurante? Porque olha quantos brasileiros agora estão vindo comer comida coreana, né? E aí surge, então, a oportunidade, talvez, de fazer um restaurante. Será que eu poderia, então, estar fazendo uma produção cultural? Será que eu poderia estar intermediando a vinda de um artista? Será que eu poderia estar levando gente para a Coreia? E começa a surgir um monte de oportunidades que talvez possam virar ansiedades. Mas antes da gente entrar detalhadamente, né, para deixar mais claro para os nossos ouvintes, né, sobre o FOMO, que eu ia perguntar para a Cata. Cata, você tem muitos pacientes que sofrem de FOMO e dá para falar que isso é uma doença? Acho que primeiro, não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. Tá. Tem implicações na saúde mental, mas não chega a ser uma doença, não é um diagnóstico, assim. Mas eu tenho pacientes que chegam falando: nossa, eu fiquei com muito FOMO, senti muito FOMO, mas de forma bem casual. Porque se você for olhar pela definição em si, ela é muito mais atrelada à rede social. Então, essa coisa de ficar checando o tempo todo para não perder nada, para estar sempre antenado, para estar muito atualizado. Se você
uma pesquisa rápida no Google, é isso que ele vai falar que é o FOMO. Mas hoje, as pacientes, inclusive eu, na verdade, a gente usa de uma forma muito mais casual de... eu queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo e eu não consigo. E aí eu fico me sentindo mal de eu perdi isso e eu não sei o que escolher entre todos os eventos que eu tenho, onde que eu vou focar. Então, pensando mais por esse lado... não literal do que é o FOMO, sim, tem várias pessoas que chegam falando, que tiveram momentos que sentiram isso. E na sua abordagem, Marcelo, você também sente que os seus pacientes chegam sabendo o que é o FOMO e que eles estão sentindo FOMO? É igual antigamente não, até hoje as pessoas querem ser diagnosticadas com TDAH para poder justificar um monte de irresponsabilidades. Então, a pessoa chega falando assim, eu tenho FOMO para justificar um vício na tela ou uma ansiedade. Isso chega para você? Bom, como a Cata falou que isso não é uma doença, não vem do mesmo jeito como algumas coisas do tipo, a pessoa fala assim, eu tenho um toque. Do tipo, o que eu quero dizer é que é comum as pessoas falarem do FOMO, mas como o FOMO não parte de um lugar de doença, ele é um termo que eu não diria que se banalizou. É um termo popular que muita gente usa como se fosse uma coisa que todo mundo conhecesse já, assim. Então, é um termo que realmente aparece, assim. E vem desse mesmo jeito que você falou, assim, de... as pessoas estão fazendo isso, eu não estou. As pessoas estão lá... Eu me sinto mal porque está todo mundo viajando. Me sinto mal porque está todo mundo fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Então, essa coisa do FOMO é muito, muito comum mesmo de ver, assim... Todo mundo não, mas... se você falar de FOMO, as pessoas entendem rapidamente o que é. E aí cada um com sua vida, mas o forte é com rede social. Ver as pessoas vivendo outras vidas que elas não estão vivendo. E aí, mas aí o que vocês estão me falando é mais de um lifestyle. Mais do que... É mais uma coisa assim, eu queria estar curtindo essas mesmas festas, eu queria também estar conhecendo esse último restaurante que acabou de sair, eu também queria estar indo nesse show. Acho que show desperta muito isso, porque hoje em dia não tem como você não saber que alguém não foi no show, né? Todo mundo precisa fazer uma pequena gravação de um show. E aí, isso me parece que o que vocês estão falando, que o que chega no consultório hoje, talvez é muito mais relacionado a um estilo de vida, a um padrão de vida, do que efetivamente de um trabalho. Ou chega também em relação a isso, por exemplo, médicos falando, nossa, eu vi um médico viralizando no Instagram, eu também precisava criar conteúdo, só que eu não consigo criar alguma coisa relacionada a trabalho também, ou mais estilo de vida? Para mim é mais estilo de vida. Às vezes aparece de trabalho, principalmente quem é autônomo, que fica nessa dúvida. Mas aí é outra questão. Não sei como fazer, ou não sei se eu tenho que fazer isso e tal. Mas não como algo que eu queria estar fazendo. Então é mais estilo de vida, de isso está acontecendo e eu não estou participando disso. Seja grandes coisas de shows ou eventos dos amigos, roda de convivência mesmo, de tá todo mundo nesse churrasco, mas eu tenho esse outro evento e aí eu não sei para onde que eu vou, assim, algo mais da vida pessoal mesmo. Porque para avaliar se eu vou no churrasco ou se eu vou no chá de bebê, não é simplesmente qual que eu acho que é mais importante, qual que é mais legal, talvez é qual que eu possa mais mostrar para os outros, talvez? Acho que não só isso, mas também acho que qual que eu vou me sentir menos falta ou menos mal de não ter ido. Entendi. E para você também chega mais assim, como um estilo de vida? Geralmente, sim. Acho que isso tem muito a ver com o perfil de pacientes que eu tenho, quem que eu atendo. Então, também é isso. Geralmente tem a ver com coisas da vida pessoal que a pessoa não está vivendo. E o que eu acho interessante é que são coisas que não necessariamente as pessoas querem fazer. Eu queria ir naquele show. Mas porque está todo mundo indo naquele show postando, eu também queria estar participando daquilo. Será que eu não deveria também ter ido? Será que eu não deveria ter ido? Sendo que não necessariamente era um show que você iria mesmo se pudesse ir, assim, sabe? Mas o efeito que fica de todo mundo tá indo, dá aquela vontade de... As pessoas estão indo e eu não tô. As pessoas estão participando disso que tá na moda e eu não tô participando disso. Bom, pelo que vocês estão me falando, é muito fácil resolver isso. Basta não ter rede social. Não. Teria que se isolar, que daí, até, na verdade, o isolamento às vezes acaba sendo uma das consequências de sentir esse FOMO. Então é isso, eu não quero sentir falta de nada, é só não ter contato com mais nada. Isso é uma consequência ou um tratamento? Você jamais consequência. Você jamais falaria, será que você não está vendo muito Instagram?
É que são coisas diferentes. Uma coisa é, tô vendo muito Instagram, tô me comparando e idealizando aquilo que eu tô vendo. Aí sim, dependendo da situação, melhor dar uma parada. Outra coisa é, para de interagir com todo mundo e para de... E isso são coisas diferentes. Então, o isolamento acaba sendo uma consequência ruim de você se sentir FOMO. Então, com uma, entre muitas aspas, uma solução. Para não sentir falta... É só não saber o que está acontecendo e aí você vai cada vez mais se isolando. Mas esse é o típico conselho que eu daria para alguém. Né? Tipo, se alguém próximo de mim eu vejo que está sofrendo de ansiedade em viajar ou sentir algo, eu falo, cara, desliga um pouco o celular, vai ler um livro. Não é um ótimo conselho, Marcelo? Eu diria que é um ótimo conselho em muitas ocasiões, na verdade, né? Independente do FOMO. Mas vamos pensar, é difícil a gente conseguir fazer isso. Eu, particularmente, tento, mas é difícil de me distanciar, assim. A menos que tenha um motivo muito forte para isso, do tipo, não, você precisa focar num assunto aqui. E mesmo assim, eu sinto que é um toque, uma mensagem difícil de dar para as pessoas conseguirem, de fato, fazer. Eu vou insistir um pouco nisso, porque eu acho que você se distanciar, você faz dois bens. O primeiro, você faz bem para si mesmo, de não ficar assistindo, consumindo e sentindo isso. E quando você fala consumir rede social, não é só assistir, é também postar. E aí você também para de postar e para de provocar isso nos outros também. Sim. Então, aí essa que é a diferença de uma coisa eu me distancio das redes sociais. Eu não fico tão viciada em Instagram, TikTok, etc. Outra coisa é eu me distancio de todo mundo na vida. Então, assim, eu não vou parar de mexer no Instagram e vou viver a vida enquanto ela acontece, vou sair com pessoas, vou conversar, vou ler um livro, fazer outras coisas. Acho ok. Tá. Acho que o problema é quando fala isolamento no geral, de eu me distancio disso e eu paro de ter contato com tudo também, para não sentir falta de nada. Então, esse é o problema. Acho que você se distanciar de rede social realmente não... dependendo da situação e do nível, não é um... Porque a rede social, ela traz uma falsa sensação de que a gente está próximo das pessoas. Mas a gente está realmente próximo das pessoas por conta da rede social? Às vezes, até o contrário. Às vezes, por eu estar consumindo a vida de um amigo meu no Instagram, eu sinto que eu estou muito próximo dele, mas depois você vai ver lá, quando foi a última vez que você mandou um oi, você conversou, e na verdade você nem está tão próximo assim. Então, às vezes a rede social acaba te isolando mais ainda, porque você está lá só como um telespectador, mas não está como um agente ativo, não? Não sei, eu penso diferente. Porque isso, eu entendo esse ponto, tanto que, às vezes, quando eu tô postando muito story, assim, tem gente que me encontra e nem fala direito, porque meio que, já sei o que tá acontecendo com você. Aí, ó. Isso acontece. Mas acho também, depende de como você vai usar essa informação. Se eu sei o que tá acontecendo com você, então não vamos conversar. Ou isso pode ser um ponto de partida para uma conversa. De, nossa, eu vi que você fez isso. E aí? Como é que foi? O que você achou? Então, acho que não é tão definitivo, assim, de isso gera mais isolamento. Entendi. Se a gente for pensar também na função original da rede social, de aproximar as pessoas, a rede social pode ser um jeito disso acontecer ali. Então, tem gente, por exemplo, que nem mora perto, tem gente que nem mora aqui. E aí, o jeito de ter contato é quando a pessoa posta alguma coisa, ou a pessoa interage com você. Pensando nessa função de rede social, de você encontrar seus amigos e as pessoas próximas ou conhecidas, já é um jeito de se conectar. Agora, o que está virando rede social é outra história. O que ela está virando no sentido do quanto a gente consome tanta coisa, o quanto que... tem muito mais sobre... as pessoas pararam de postar coisas de vida pessoal, foto que fez, como era antigamente. Então, eu acho que essa mudança faz com que as pessoas também não necessariamente estão tão próximas assim na rede social, e aí começa a gerar esse tipo de problema. Mas se ela fosse só assim, vamos compartilhar o que a gente está fazendo aqui como uma coisa mais básica, menos produzida, menos performática, talvez fosse... muito mais... manteria essa função. É que hoje eu acho que as coisas estão mudando muito mais, né? Tá, eu tentei trazer todo um meu argumento para explicar porque eu estou fazendo um super bem para a sociedade, não em deixando que o podcast parado, mas acho que eu não consegui me convencer muito bem em relação a isso, tá? Então, eu queria usar aqui esse primeiro episódio de, nossa, gente, não é que eu fiquei parado com o podcast, eu estava simplesmente fazendo que vocês não ficassem tão intoxicados de tanta informação. Eu estava fazendo um bem para a comunidade coreana aqui no Brasil, mas acho que não colou tanto essa
desculpa. Para quem está ouvindo, a gente está falando de um ponto de partida que parece que todo mundo sabe o que é FOMO, e eu até fiquei surpreso quando vocês me falaram que os pacientes chegam já sabendo um pouco dessa palavra. Mas ainda para aquelas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, eu sei que vocês também não podem aqui expor pacientes, mas você consegue contar para mim, por exemplo, alguém que todo mundo conhece, porque é um filme, uma série, que talvez de um personagem que, esse aqui é um típico caso de alguém que está sofrendo ou está vivendo um fear of missing out. Eu pensei num personagem, alguém que eu poderia atender. Não exatamente bem nisso, mas acho que conversa bem com o tema de hoje, assim. E queria compartilhar com vocês. Quem que é esse personagem? Então, esse personagem é o Bruno. Bruno? Não, mas... Não, pode contar já de que filme e série que é, não precisa esconder pra gente. Não precisa esconder pra gente? Vamos. Então, eu vou direto ao ponto. Qual que é o filme? É o filme ou a série? O que é? Bom, então, eu pensei no filme Questão de Tempo. Não sei se vocês conhecem. Não. É um filme de 2013. Tá. É um filme que ele viaja no tempo. de um homem que consegue viajar no tempo. Tá. E todos os homens da família podem viajar no tempo. Só os homens da família conseguem. Só os homens conseguem fazer isso. E Tá. como que eles fazem isso? Eles vão no armário escuro, fechado, fazem uma pose ali e aí conseguem viajar para quando quiser, voltar no tempo. Ele escolhe para onde ele quer. Ele escolhe. Quem que é o ator desse filme? É o... Você lembra quem que é o ator principal? Deixa eu dar uma... Sei que a par romântica dele é a Rachel McAdams. Acho que sim. É um cara meio magrinho. É um cara assim, magrinho, loiro. Meio loiro, meio ruivo, né? Meio ruivo, a Rachel McAdams é a mais famosa e o Domhnall Gleeson. É um filme que realmente é quase um filme alternativo, não? É um blockbuster? Mais ou menos, é um filme. Vocês assistiram na época que ele saiu? Não, assisti bem depois. Assisti depois, mas é um filme bem conhecido. Um filme que tem 13 anos, como vocês são velhos. Nunca neguei. E conta um pouco da história desse filme. A história desse filme é de um cara que vive com uma família, assim. Ele sempre soube que consegue viajar no tempo. Não sabia. E ele, no começo do filme, começa contando de coisas que ele... na convivência com a família dele, ele acaba se arrependendo de algumas coisas que ele fez, assim, não devia ter feito assim, ou ele fala de um jeito e as coisas saem de uma outra forma, sabe quando você vai tentando tá bem ali junto com a família, as coisas não conversam bem, e ele fala, nossa, olha como as coisas deram errado, assim, meio que naquela convivência. E aí, um certo dia, ele tem uma conversa com o pai que puxa ele para a sala e fala, olha, eu tenho uma coisa para te contar, que os homens da família têm esse poder e você pode voltar. E a mãe não sabe? Não, e a mãe não sabe. Só os homens sabem disso. Eu lembro que ao longo do filme, até chegar nesse ponto, tinha assim, uma pessoa de quem ele gostava e aí acabou não dando certo, ele tentou se aproximar. Por algumas falas que ele fez, ele acabou não conseguindo ir para frente. E aí... esse poder que ele tem é um trunfo muito bom para ele conseguir voltar naquela cena e fazer diferente e ter um futuro que ele gostaria. Então, nesse sentido, ele tem esse poder de poder fazer as coisas de uma outra forma. E é super fácil voltar no tempo, assim, nesse filme? Assim, super fácil. Ele volta quantas vezes ele quiser. Tá. Até ele conseguir acertar a fala que ele queria naquele momento. E aí, ele não é tipo de uma família bilionária, o pai dele não usou desse poder para ganhar na cena, na loteria, ele é uma família normal. Era uma família que tinha dinheiro, sim. Família abastada, sim. Entendi. Mas que certas coisas não vêm com dinheiro, né? Porque você vai falar alguma coisa para alguém, aí você fala e não sai bem. E aí ele volta e fala de novo, ele volta até acertar. Até acertar e conseguir o que ele queria. E qual que é o grande drama desse filme, assim? Qual que é a grande questão que ele precisa resolver? A questão é que ele busca uma pessoa para a vida dele. Tá. Ele quer se relacionar, ele quer se dar bem, ele quer conhecer pessoas... Ele quer encontrar o amor da vida dele. Só que ele vai passando por várias situações que tem encontros e desencontros. Então, nem sempre está junto a pessoa que ele gostaria... só que ele vai buscando isso, e aí ao longo do filme, sem dar spoilers... É um filme de 2013, por favor, dê muito spoilers. Então, 13 anos, se você não assistiu, não é culpa nossa de ter dado spoiler. Então assista, mas eu vou contar. Primeiro, no começo do filme já aparece a pessoa que poderia ser o amor da vida dele. Só que ao longo do filme, ele vai descobrindo, ele vai desencontrando com essa pessoa. E chega um ponto que ele descobre outra pessoa na vida dele. E no que ele descobre outra pessoa da vida dele, ele reencontra aquela pessoa do começo.
né? Só que nisso ele fala, bom, e agora? Será que eu volto no tempo para ficar com essa pessoa do começo ou fico com essa pessoa de agora? Tá. Ele escolhe a pessoa de agora. A pessoa depois que fez mais sentido também. Então, é aquela coisa assim, olha como a vida vai acontecendo e as coisas podem mudando e você, não necessariamente porque você pensava que aquela pessoa do começo seria a pessoa da sua vida, vai ser a pessoa da sua vida. Às vezes, depois, você pode perceber que outra pessoa pode ser alguém da sua vida. Então, o medo dele não é de perder uma oportunidade, mas de perder uma pessoa. De perder uma pessoa. Então, assim, não é só... Eu vou estragar o filme, assim. Se eu fosse o diretor do filme, eu ia fazer um filme assim que o cara casa, ele quer achar o amor da vida dele. Então, se ele gostou de alguém, ele nem pensa duas vezes. Ele só casa e a partir do momento que, putz, eu vou ter que divorciar, ele não precisa divorciar. Ele só volta no tempo e casa com outra pessoa. E aí vive de novo, e aí quando ele, putz, não era essa pessoa, então vamos voltar e recomeçar várias vezes. De certa forma. O filme poderia ir nessa direção, muito bem, né? Mas eles vai para um caminho, porque tem uma mensagem no final, do tipo, você pode ficar fazendo isso, mas você também pode achar uma pessoa que faz sentido ali, que você quer continuar. Do tipo, senão é uma volta, vai e vem infinito, né? Você vai e vem, as coisas nunca terminam também. E a moral do filme, no final das contas, é que, assim, você pode ter esse poder, mas você pode também escolher um caminho e seguir com ele, sem ficar pensando no que você está perdendo. Você pode curtir aquela escolha e o que vai acontecer depois, que pode ser bom também. Entendi. Então, vê se você concorda comigo, Cata. Melhor do que você desligar o celular e parar de ficar vendo rede social. E acho que talvez uma forma de você parar de ficar vendo a vida dos outros e ficar pensando que essa vida poderia ter sido a minha, é você focar na sua. Ou seja, produza muito conteúdo da sua vida e deixe os outros com inveja, porque assim, nossa, hoje foi só 1 hora de gravação com vocês, mas foi a melhor conversa da vida e eu vou postar essa conversa e eu vou mostrar para todo mundo que bom ter amigos psicólogos que eu possa chegar e conversar e deixar todo mundo com inveja das oportunidades que eu estou tendo. Eu não sei se foi de propósito, mas estava indo muito bem até o ponto. A parte que estava indo muito bem... Se eu pudesse voltar no tempo e estar normal, onde eu deveria ter parado? Falar de concentra na sua vida. O fazer inveja para os outros não importa muito, não seria muito Mas foco. é que eu acho que talvez é isso, porque talvez eu vivi um momento tão legal agora, eu tomei um café tão legal, eu fui num café tão bonitinho, eu comi um prato tão gostoso, que talvez eu só tenha satisfação de que realmente foi algo muito bom pela quantidade de likes, comentários, pessoas perguntando aonde que eu fui, né? E aí eu poder me sentir satisfeito de que eu tenho uma vida tão legal quanto a do influencer que eu vi que eu gostaria de ter ido. Isso pode tanto fazer parte do processo de autovalidação. Então, isso que eu fiz foi muito legal, porque os outros estão validando. Então, assim, entendendo isso como um processo. Mas isso também pode, para depois ser uma coisa que é legal, sem precisar da validação do outro. Então, eu gostei disso, curti esse momento. E também pode ir para um outro lado de... Eu gosto de influenciar pessoas. Então, o fato das pessoas estarem me perguntando onde que eu fui, curtirem o post que eu fiz, contribui para esse lado. Mas acho que, de qualquer forma, é muito sobre você. Não tanto do o que os outros estão fazendo, qual que é a relação. Até esse filme que o Marcelo tá falando... Eu assisti várias vezes, todas as vezes eu choro. E eu nunca lembro por que eu choro. Até que eu assisto de novo e eu começo a chorar, eu fico, nossa, é verdade, foi por isso que eu chorei. É um filme que faz chorar. Faz chorar. Tem uma amiga que ama esse filme, ela também sempre chora quando assiste, porque ao final a mensagem é muito bonita. Eu não lembro exatamente, assim, minha memória para filme, o que acontece, mas não sei se é porque ele vai ter um filho ou porque o pai vai morrer. Eu sei que tem um drama ali de que acho que o pai vai morrer e aí ele não vai mais conseguir voltar no tempo para conversar com o pai, porque o pai não vai mais existir. Mas se ele volta no tempo, ele não consegue falar com o pai dele quando estava vivo? Tem alguma... Na mágica tem alguma regra. Entendi. Aí que... É por isso que eu não gosto de filmes de viagem no tempo. Sempre tem essas brechas aí. Sim. Mas aí a mensagem que o pai dá pra ele é isso, assim, de o segredo, no final das contas, é você fazer a vida que você tá vivendo agora
feliz. É escolher esse caminho, é escolher ver as coisas boas. Não esperar que o caminho seja perfeito. Porque o que acontecia era isso. Qualquer problema ele voltava no tempo para tentar fazer diferente e o plano sair perfeito. E aí o que o pai ensina é, não, na verdade você tem que, na verdade nem volta no tempo, vive o que está acontecendo agora e faz disso ser perfeito para você. Então encontra a coisa boa naquilo. Então a mesma coisa de, é focar no seu mesmo. De, eu tô fazendo isso porque eu gosto. Eu deixei de fazer isso porque eu não gosto, ou isso aqui não faz sentido para mim. Eu sou uma pessoa que ainda sente muito FOMO. Mas eu já fui muito pior, assim, muito pior. E aí, o que foi me ajudando, assim, era muito isso de... Não, mas eu não queria fazer isso. Mas eu tô fazendo isso porque eu quero. Tô postando isso porque pra mim faz sentido. Então, assim, Story, por exemplo, hoje serve como álbum de recordação. De, nossa, eu fiz isso, nossa, aconteceu isso. Como minha memória para as minhas vivências nem sempre é boa, né? Fica como uma recordação para mim. De várias vezes, quando eu vou postar uma coisa que é muito besta, eu fico, vou postar ou não? Nossa, nada a ver isso. Aí eu fico, não, eu quero lembrar disso depois. É besta, mas para mim é importante. E aí eu vou lá e posto. Então, acho que é realmente esse caminho de... Não é sobre os outros, é sobre você. Ainda mais se tá pensando na sua vida. Se você tem um trabalho de influenciador, é outra coisa. Que nem é trabalho. Influenciador nem é trabalho. Tá? Polêmico. Já entramos nesse detalhe também. Mas talvez seja por conta da minha vivência, mas se eu escuto uma história dessa, do cara que está procurando o amor da vida dele, e eu fiz aquela provocação de é só você casar e quando não der certo, na hora do divórcio, você volta no tempo, em vez de ficar tentando corrigir todas as pequenas coisas, eu fico, ao mesmo tempo eu já estava engatilhado a minha carta na manga, que era assim, eu casei com alguém que eu achei que era o amor da minha vida, tive minha família, esse cara podia ter tido um filho, e aí se chega num determinado momento em que ele tem uma grande briga lá com a mulher e não é o amor da minha vida, eu não posso voltar no tempo e deixar de casar com ela, porque eu estaria também perdendo um filho. Né? E aí você jogar fora toda uma história por conta de uma briga faz você repensar melhor se você deve jogar tudo aquilo que você viveu para tentar um novo amor. Ao mesmo tempo, eu acho que indo mais agora especificamente para a comunidade coreana e também voltado ao trabalho, né? Sei lá, a gente está vendo aí gente que se formou em medicina, ou gente que é engenheiro, ou qualquer outro trabalho, ou está fazendo confecção, pegou a confecção que os pais já faziam há 20 anos e está mais 10, 15 anos trabalhando nisso. Pode não estar no seu momento mais feliz no trabalho agora, mas você querer trocar tudo aquilo que você já foi construído, que você estava construindo até então, por uma oportunidade, porque a gente não sabe até quando vai durar essa paixão pela Coreia, parece um pouco dessa coisa do cara que está lá casado, tem toda uma família e vai trocar tudo aquilo por conta de uma paixonite que surgiu de repente, né? Para você também não expor pacientes, você consegue imaginar o caso de alguém que possa estar sofrendo de um FOMO, por conta também da Hallyu, por exemplo, dessa parte cultural, até porque fazendo um recorte, eu converso com muitas pessoas, alguns criadores de conteúdo, né? Um abraço a todos. Eu brinquei aqui falando sério que quase não é um trabalho, porque é um mercado muito difícil, mas que acho que talvez seja o mercado que mais ilude os outros hoje, de que talvez seja um mercado fácil de ganhar dinheiro, mas é incrível como os criadores de conteúdo de cultura coreana, a grande maioria não são coreanos, e é incrível como a grande maioria dos criadores de conteúdo coreanos não fazem sobre cultura coreana. E existe um porquê disso, né? Porque talvez venha um sentimento de pressão de que eu sendo coreano, não posso errar, não posso falar uma palavra errada, eu não posso dar uma informação de cultura coreana errada, eu sinto que eu não tenho tanto conhecimento. E aí eu vejo alguém que nem é coreano, sem medo de criar o conteúdo, fazendo um monte de coisa, e às vezes falando errado, falando um dorama, fazendo... Assim, será que eu estou perdendo essa oportunidade? Será que eu tenho amigo, pra você ter uma ideia, que mal tem um Instagram, que tem mais de 40 anos, que recentemente a mãe foi fazer um kimchi, ele resolveu participar e gravou, gravando junto com o kimchi. Gravou para ter uma memória legal com a minha mãe, eu fazendo kimchi, eu quis aprender, agora eu estou aprendendo como que é o kimchi da minha mãe e eu vou passar... Não, gravou porque vai que vira um conteúdo. Vai que, de repente, eu não consigo
também entrar nesse mercado, entendeu? E aí, às vezes, essa é a minha impressão que passa. Você consegue... o que eu te contei agora sobre essa questão da onda coreana e da nossa vivência, e até porque a gente viveu muito durante... A gente que tem 30, 40 anos, a gente cresceu boa parte escondendo um pouco o que é coreano e agora fica na dúvida, será que vão me achar hipócrita? Porque até agora eu nunca dei tanta atenção para a Coreia e agora, porque está na moda, eu vou lá e fazer o conteúdo. Né? Chega alguma coisa assim para você? Você consegue imaginar, para não ter que expor pacientes, alguém que está vivendo isso num filme, uma série, por exemplo? O que eu consigo pensar, que na verdade acho que tem um ponto também de você ser coreano ou ter ascendência asiática nunca foi uma coisa legal. Aqui no Brasil. No Brasil. Sempre teve muito preconceito. E, de repente, a gente tá na moda. E aí, todas as zoeiras e bullying que todo mundo sofreu, parece que nunca existiu. Então, acho que isso... O kimchi nunca foi fedido. Nunca foi... Agora todo mundo acha gostoso. É ótimo, faz bem pra... Você sabia que faz bem pra saúde, né? Então, é uma coisa que... acho que causa um pouco esse estranhamento, assim, de... Mas não era você que ficava puxando o olho quando encontrava alguém e chamando todo mundo de japonês e agora você sabe a diferença de K-drama e dorama e tá delegando por isso. Acho que é muito estranho, assim, até como uma pessoa que viveu isso e sendo descendente de... Ué, como assim? Você tá tendo propriedade para falar isso mais do que alguém que é da comunidade, ao mesmo tempo que também sinto um pouco isso, assim, de sendo uma pessoa visivelmente da comunidade ou com ascendência do leste asiático, não tem muito espaço para errar. Mas você acha... você é coreano-paraguai, então, né? Você não sabe as coisas. Como assim? E tal. Então, acho que acaba pegando muito nisso. E um filme que eu acho que é muito legal, na verdade... um filme que eu acho que ilustra não exatamente isso, mas que, para mim, pegou muito... de um jeito muito bom, assim, quando eu assisti. É aquela... acho que são 3 filmes, que é Para Todos os Garotos que Amei. Sei. E o que eu achei muito legal é que a personagem, ela é mestiça, do pai acho que é americano, e a mãe era coreana. Mas isso nunca foi uma questão do filme. É só uma questão de... Essa é a família dela. Mas não tem nada de... Porque a família é coreana, ela faz isso. Ou, assim, é uma coisa ou outra de... o que eles comem. A comida que a mãe fazia. Mas, assim, nunca foi uma questão dela ser mestiça ou dela ter ascendência do leste asiático. Isso, pra mim, foi muito surpreendente. Porque todo personagem que aparece sempre é uma questão. Então, parece muito aquela coisa de... Você é muito bonita para uma japonesa. Assim, como se fosse uma categoria diferente. E aí, quando eu vi esse filme, além de ser muito bonitinha a história, né? Bem bobinho, assim, para relaxar. Mas você chorou? Não, esse eu não chorei, Tá. esse eu não chorei. Mas isso de ver, assim... E eu assisti realmente prestando atenção. Se em algum momento isso ia ser uma questão do filme, do personagem. E nunca foi. É sempre assim, aparece como qualquer questão cultural de uma família Como se fosse normal. uma família, uma série de uma menina com família italiana comendo um macarrão na mesa com a família normal. Normal, exato. E até falar isso, né? Com uma família normal é... Comum. Como se não fosse. Mas acho que isso, pra mim, assim, foi surpreendente. Até quando eu fui falar, eu tinha pensado num outro filme, mas esse ainda pega um pouco essa questão da cultura, que é aquele Meu Eterno Talvez, que quem faz é Ellie Wong. O Randall Park. Mas ali tem realmente uma questão cultural mais pesada, eles puxam um pouco mais pra esse lado, Mas mas quase mais ou nada menos. também. É verdade, é quase nada. É mais pela culinária também. Mas que também, eu fiquei, nossa, não é uma questão, não é aquelas coisas clássicas de, não, porque você não entende, meus pais são muito duros, eu tenho que estudar, eu tenho que tirar notas, eu não posso sair, não sei o quê. Não, em nenhum momento aparece isso como algo da cultura. Então, acho que é essa vivência normal mesmo de... só tô fazendo aqui coisas normais. Então, se for até pensar pelas pessoas que cresceram, é meio... Você quer saber isso que eu faço todo dia? Ou essa comida aqui, pra mim, é comum de todo dia, assim, de chegar e colocar esse glamour todo pra algo que é tão natural, é muito difícil, né? Do que disso aqui que eu tô fazendo agora é legal? Eu acho que
uma forma também de tratar o FOMO, pensando nisso que você falou, e me trouxe ainda agora algumas vivências, é saber falar o não ou saber o tudo bem perder a oportunidade. Onde eu quero chegar? Por conta do podcast, por conta do QPodcast, a gente tem uma certa visibilidade pequena, mas dentro da comunidade coreana. E aí, vira e mexe, eu recebo pessoas que me indicaram para algum produtor cultural, seja alguém que faz documentário, seja alguém que faz filme, seja alguém que faz matérias, né? Que chegam e perguntam assim, Alex, você que conhece todo mundo, ou você que conhece tudo, né? Supostamente, a imagem que às vezes passa pelo podcast, eu conheço uma pessoa que quer fazer um documentário sobre comida coreana, ou sobre cultura... O clássico é sobre... Eu conheço alguém que quer fazer alguma produção sobre cultura coreana, eles querem um especialista, e achei que você poderia ajudar. E aí chega esse briefing para mim, aí a pessoa entra em contato. Aí a pessoa chega e fala assim, a gente quer falar sobre... Vamos fazer um recorte específico sobre comida. A gente quer falar sobre comida coreana, mas não é isso que todo mundo já conhece. A gente quer falar sobre uma comida um pouco diferente, não sei o quê. Aí, na minha cabeça, assim, tem comidas muito diferentes, que nem a gente, coreanos do Brasil, estamos acostumados a comer. Você quer fazer uma série disso? Deixa eu ver se eu entendi mesmo. Se você fosse um coreano, e eu sempre jogo isso de volta para quando eu me procuro. Se você fosse um coreano e tivesse que fazer uma produção sobre o Brasil, para apresentar para os coreanos sobre comida brasileira, não qualquer comida, mas aquela comida que não aquela comida que todo mundo já conhece sobre feijoada e churrasco, vamos fazer sobre outra comida. Sobre o que você queria fazer? Né? O que você quer mostrar aqui do Brasil? Eu quero mostrar o famoso olho de bode que chocou o Brasil na época do No Limite, né? Que é uma comida de um determinado local e que as pessoas acharam que era absurdo não se comer isso no Brasil. É isso que você quer mostrar? Você quer mostrar... caça, né? Comida feita à base de carne de caça. O que você quer mostrar? Aí a pessoa não sabe responder. Não, eu pensei em falar sobre um kimchi, não sei o que foi. Então, você fala sobre o kimchi, é você falar sobre uma feijoada, sobre um churrasco. É sobre a coxinha, você quer falar sobre qual que é a coxinha do Brasil. Eu sempre tento jogar de volta. Aí a pessoa dá depois eu te procuro. Aí eu acho que ela se incomoda com o que eu tentei jogar de volta. Né? E eu faço justamente isso como uma primeira teste. Mas aí eu vejo depois quem que aceitou esse trabalho. É fácil você ver assim, por exemplo, depois... E aí assim, não é uma crítica, tá? É uma questão de oportunidade que as pessoas têm que abraçar e eu não acho errado. Eu só acho errado que, muitas vezes, eles exploram, e é normal, nesse primeiro momento que a gente está hoje, da cultura coreana, eu nunca trabalhei numa produção audiovisual, então é lógico que para mim, só de ter um portfólio de um trabalho que eu fiz, eu posso fazer mesmo de graça. Né? Então, eu vou de graça ajudar você a fazer um reality sobre a Coreia, ou por um pagamento muito baixo, ou eu vou fazer meio que de graça, ou por um pagamento muito baixo, ou por visibilidade, ou por rede de contato, um trabalho explicando sobre a cultura coreana, não sei o quê. E aí a gente está aceitando trabalhos, né, que talvez não sejam tão legais ou específicos. Então, é muito normal televisão procurar assim, queremos fazer... Isso é um clássico normal. Aconteceu agora, a Cata estava junto, inclusive, a televisão procura assim, queremos fazer um programa sobre Natal, e a gente quer ver como que as diferentes comunidades aqui do Brasil comemoram o Natal. Como que os coreanos comemoram o Natal? Foi o briefing que me chegou. Aí eu falei, os coreanos... Então, a grande maioria dos coreanos aqui no Brasil são cristãos, então eles comemoram o Natal igual qualquer família brasileira aqui. A gente não tem um peru coreano, a gente não tem um Papai Noel coreano, nosso Papai Noel não descendo no K-pop, é o Natal normal, né? Mas, se você quiser, o que tem um pouco de diferente é que no começo do ano, e não é no final do ano, é no primeiro dia do ano, a gente costuma comer o toku, que é um prato que simboliza que a gente quer que as pessoas tenham saúde financeira, saúde, boa sorte naquele ano. Então, é normal, no primeiro dia do ano, você comer um toku. E aí já não é uma festa de Natal, são festas de final de ano. E a pessoa topou, fez lá o programa, foi super respeitoso, né? Dentro do que está acostumado a fazer, mas é aquela coisa, assim, a gente come de graça no dia, ninguém foi pago para estar lá, eu nem sei se eles pagaram a conta do restaurante, para falar a verdade. É mesmo? Porque o restaurante abriu as portas para mostrar, e o restaurante topou, através de visibilidade, poder aparecer na televisão.
A gente tem vários programas na pegada Ana Maria Braga que estão chamando a comunidade para ir lá mostrar como se faz um prato. E está todo mundo topando nesse primeiro momento fazer tudo isso de graça, porque se eu não fizer, outro vai fazer, eu vou perder essa oportunidade, e talvez seja um primeiro momento de eu fazer, conseguir começar um trabalho, e quem sabe isso não vira uma oportunidade de trabalho. Né? E eu acho que é muito difícil, tendo em vista o que aconteceu. Eu já comentei também em alguns quadros do Capocast, quando me fizeram um convite para ajudar a fazer uma série sobre cultura coreana, eu joguei a pergunta de volta. Se fosse fazer... Eles falaram assim, acho que é fazer uma série sobre cultura coreana. Filmes e séries, comida e música. Você pode ajudar? Eu falei assim, nossa, existe alguém no Brasil que é o especialista em cultura brasileira, e essa mesma pessoa ela é o especialista em filmes e séries, e música e comida brasileira? Quem que é esse cara que faria sobre isso, sobre cultura brasileira, né? E aí a gente, só por ser coreano, né, a gente acha que... Tem dois lados. Tem aquele lado das pessoas que se sentem muito pressionadas a não poder errar e, por isso, não fazem nada. E tem, ao mesmo tempo, pessoa que tem muita coragem. E, assim, o meu público não é o coreano, meu público é o brasileiro. Então, se eu falar errado, se eu fizer alguma coisa errada, eles não vão saber mesmo. Então, eu vou e faço, porque é o que importa. E aí, eu acho que a gente vendo esses conteúdos que estão surgindo, né, que talvez com pouca informação ou pouco cuidado, né? Então, uns 2 anos atrás, teve lá um quadro da Rede TV, que era Dorama na Rede TV, e aí um monte de pessoas da comunidade foram participar desse quadro, e todo mundo vai achando que de lá talvez vai virar alguma coisa, e não vira. Né? E mesmo sabendo que é errado, pelo menos a minha visão, chamar de dorama séries coreanas. E era um quadro que só mostrava séries coreanas na Rede TV. Mas é um preço que eu vou pagar. Eu vou falar um dorama aqui, mas eu estou abrindo a oportunidade. E aí agora entra a minha terapia. Vamos lá, agora entra a minha terapia. Eu vendo todos esses conteúdos, me surgem 2 sentimentos. Ao mesmo tempo, um pouco de raiva, né, do tipo da falta de cuidado dos outros. E aí, como que eu posso lidar com isso? Desliga no celular. Não vou ver, não vou assistir a Rede TV. Eu vou boicotar a Rede TV. E uma outra forma de tentar lidar com isso, então eu vou fazer no lugar deles e vou fazer certo. Qual dos dois é pior? Porque existe alguma terceira alternativa para isso? É que depende de como você quer se posicionar, né? Depende de como que isso está te afetando, né? Aí talvez a desculpa que vem para mim é de que isso não me afeta porque eu tenho já bem consolidado na minha cabeça o que é certo e o que é errado, mas eu acho que, por exemplo, quando a ABL fala que dorama é certo, né? Ele trazendo aqui dorama para terapia hoje, dorama é certo, o principal argumento que vem depois é assim, mas eu conheço vários coreanos que falam, e eu acho que isso prejudica uma comunidade como um todo. Né, por conta de talvez um egoísmo, um preciosismo meu, pensando na minha carreira do mesmo, eu estou esmagando toda uma comunidade. E aí a desculpa que eu trago isso é que isso vai prejudicar os meus filhos, por exemplo. Vai prejudicar as próximas gerações. A gente já está fazendo errado e aí vai ser um caminho sem volta. E é por isso que talvez eu tento dizer que isso me incomoda. E, para ser sincero, eu nem sei se isso é legítimo, esse sentimento. Eu nem sei se é só um argumento que eu trago na minha cabeça para não parecer menos só um problema pessoal meu, e vai fazer sua terapia e trata, e eu tento problematizar de uma forma muito maior do que talvez nem seja tão grande. Mas eu também fiquei pensando naquela coisa de quem te procura e quer fazer aquela programação, às vezes tem um interesse diferente do seu. Às vezes o cuidado é diferente do seu. Com certeza. E aí vão achar alguém que comunica daquele jeito descuidado, por exemplo. Então, mesmo que você tenha esse cuidado todo, pode ser que você não faça, mas alguém vai fazer. Então, cai numa situação que eu não sei o quanto que a gente tem controle disso. A menos que você crie um quadro seu que você consiga fazer isso. E aí eu vou brigar com o algoritmo da Netflix, com da Bandeirantes, da Rede TV. E é incrível, porque aí como as pessoas sabem que eu sou um militante anti-dorama, né, todos os conteúdos do presidente Lula na Coreia falaram K-drama.
Estamos vivendo um K-drama, é o presidente Lula abraçando o presidente Jae-myung, por exemplo. Fizeram os vídeos, né? Então, eles foram super respeitosos. E aí, eu sempre bati na tecla assim, gente, daqui a pouco vai ser um filtro, porque a Rede Globo, né, o governo federal, a Netflix, os principais players desse mercado não estão falando dorama, quem está falando é a Halé. É a minha forma arrogante, elitista de tentar combater isso, né? Então, e aí às vezes é o que me conforma. Mas, por exemplo, mesmo que não seja a palavra dorama, a Netflix, que ela parou de falar dorama e hoje fala K-drama, ela é produtora do meu namorado coreano. E eu não assisti a série. E antes da série ir pro ar, quando eles não soltaram um teaser, veio um monte de gente falando que é uma série problemática, a gente precisa... E eu sempre tento explicar aqui, eu vou explicar pela 10ª vez. Você viu um conteúdo que você não gosta, não comente, não compartilhe, senão você vai fazer com que o algoritmo entenda que você gosta daquilo e vai te jogar mais ainda, porque o que engaja é o ódio, é a discussão, né? E a gente está falando de uma série que ainda nem foi pro ar e já estamos gerando todo esse engajamento. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é não falar, é simplesmente ignorar, fazer com que a série não seja um sucesso para que não tenha uma segunda temporada, porque a primeira já vai ter. Isso se ela for problemática mesmo. Vocês assistiram? Não, me recusei também. E você, Marcelo? Eu assisti tudo. E é problemática? Eu acho que é problemática, sim. Ah, é? Sim. Em muitos lugares da fetichização dos coreanos, da imagem que eles são, do quanto as pessoas vão buscar essa imagem. Claro, aí tem um lado muito ambíguo, porque você vai assistir e fala que viu, só que isso dá engajamento. Isso gera vai para esse lado de mesmo que todo mundo comece a falar mal, ainda assim gera engajamento. E as pessoas vão assistir, vão ver, aí o streaming vai lá e viu que você assistiu, vê uma quantidade de views. Então, entra muito nesse lugar, mas eu entendo que pra gente criticar, a gente precisa assistir também. Senão a gente faz uma crítica muito... Mas a gente precisa criticar. O meu ponto é esse, né? Quem é a gente para ter que ficar dando opinião? Né? Então, quando as pessoas me falaram disso, eu falei assim, gente, eu não vou assistir e muito menos eu vou fazer um comentário em cima disso. O primeiro motivo legítimo, real, é porque tem pelo menos duas pessoas da comunidade envolvidas na série. Uma na produção, que foi tanto como intérprete, como consultora, como produtora, e outra é uma das personagens da série. E por que a Netflix... Assim, se você... Até eu não assisti, mas sei quase tudo. Mas assim, por exemplo, das personagens que tem, se eu não me engano, a pessoa da nossa comunidade era a única que foi sem ainda ter um relacionamento, né? E aí não tenho como eu não pensar de que talvez a escolha dela e que talvez também a escolha da produtora que topou fazer esse papel... Tem também, por fato de querermos, assim, ouvir um pouco de vocês, mas a gente quer também ter um escudo para falar que nós não estamos sendo preconceituosos, porque aqui, ó, tem coreanos na produção. Aqui, tem coreanas também querendo um namorado coreano. Né? Então, para tanto se blindar de uma crítica de que vocês estão estereotipando as brasileiras que gostam de séries coreanas, não, porque temos aqui também uma coreana que também está procurando um namorado coreano, e não, a gente não foi em nenhum momento desrespeitoso. Tanto que, entra aqui como fofoca, várias vezes a produtora, em suas postagens, elas fazem questão de mencionar um agradecimento ao consulado coreano pelo apoio. E aí você pode pensar, como que o consulado coreano apoiou uma série dessas, né? E aí eu conversando com o consulado, assim, me passou do tipo assim, gente, a gente emitiu os vistos, a gente fez essa parte burocrática. Se eles acham que isso é um grande apoio, ok, de nada, mas a gente não fez mais nada do que o principal. E todas essas postagens que a produtora faz agradecendo, tem um porquê, para mostrar que não nos critiquem de termos sido xenófobos, preconceituosos, etc., porque temos aqui o apoio dos coreanos. E aí eu fico pensando assim, poxa, eu não vou criticar a produtora, eu não vou criticar a pessoa que participou, porque eu acho que mais forte em relação a tudo isso é o FOMO, é o Fear of Missing Out. Eu preciso estar lá trabalhando em relação a isso. E aí, o que foi pior ainda, na minha opinião, do que a série? Eu fiquei sabendo que antes da série ir para o ar, algumas pessoas que trabalham com criação de conteúdo ou trabalham no audiovisual aqui do Brasil, que são descendentes de coreanos, sofreram uma pequena pressão do tipo, se manifestem contra essa série. E essas pessoas vieram me perguntar,
E elas vieram me procurar no sentido assim de... não posso falar mal da série, porque eu vou estar fechando a porta com Netflix. Então, o Alex pode falar mal. Alex, não quer falar mal dessa série? Eu acho que talvez os homens que têm que se posicionar, por exemplo... E eu falei, gente, eu não preciso falar e vocês também não precisam falar. Né? Vocês precisam pagar contas. Quantos trabalhos... Você vai agora criticar a Netflix e fechar as portas de uma Netflix, por exemplo? Né? Você que é ator, você que é atriz... Não precisa, né? Porque eu sei que como é difícil, e a gente vai saber quantas oportunidades ainda teremos. E eu sei que está tendo um outro casting já para outra novela, outra produção. Está todo mundo tentando abraçar isso. E aí a minha preocupação é, a gente está tentando abraçar essas oportunidades e talvez largando outras coisas. Será que a gente está indo mesmo para um caminho certo? Talvez, né, essa minha terapia de hoje, aliás, esse episódio de hoje, eu queria trazer essas reflexões, tanto para mim, na verdade, que eu quero estar... Que vocês me cheguem e me falem, não, Alex, você está certo para poder dormir em paz, mas ao mesmo tempo, assim, não basta eu estar certo, eu quero que os outros saibam o que talvez tenha que ser feito, entendeu? Um comentário sobre isso, assim... depende de quem vai criar o conteúdo sobre isso. Depende de quem vai se posicionar sobre isso. Depende se é um tópico da própria pessoa falar daquilo. É claro que, de fato, pode fechar uma porta importante ali para produtor, enfim. Mas tem uma outra coisa dentro do FOMO que é o seguinte. Muitas pessoas conseguem muitas coisas quando elas surfam na polêmica. Certo. E aí, a partir da polêmica como esse reality, por exemplo, pode impulsionar aquela pessoa. E aí ela tem uma escolha a fazer. Será que ela dá engajamento para isso, mas surfa na polêmica e cresce porque ela fez um conteúdo falando disso? Pode ser que tenha um interesse por trás disso também. Com certeza. E aí, não perderia tempo à toa. Então, e aí naquele ponto que você fala, né, será que a gente critica ou não? Depende de quem a pessoa é, o que ela faz, se faz sentido. Às vezes pode impulsionar aquela pessoa também. Existe um trabalho que é crítico de realities? Existe. É um trabalho, as pessoas pagam para um crítico de realities. Eu conheço o crítico de cinema que recebe de um jornal para escrever uma crônica no jornal. Agora, todo o resto, para mim... tem os criadores de conteúdo, né? Que daí eles fazem criticando. Tem criador de conteúdo de fofoca, que daí fica contando e ganha mas dinheiro criação com de isso. conteúdo não é um trabalho, porque eu falo que assim, eles não são pagos para isso. Quem que pagou ele para criar um conteúdo, seja para o YouTube, seja para o Instagram? Ele tenta, talvez, ganhar uma visibilidade, ter, talvez, muitos seguidores, muitas visualizações, imaginando que um dia uma empresa vai pagar ele para fazer uma publi. Não, ganha dinheiro pela própria plataforma de visualização, de curtida. É muito pouco, é muito pouco. Depende, assim, tem uns que são bem grandes, assim. Mas mesmo assim, não, a gente aqui o Kipocast, ele faz parte dentro, assim, de uma produtora que é a Soapbox. A gente sabe quanto paga uma monetização da plataforma. Tanto que a gente brinca que os criadores de conteúdos estão sofrendo uma uberização dos conteúdos. Porque é muito mal pago. Não existe criador de conteúdo que vive só de AdSense, só de views. Eles precisam fechar uma publi. Entendeu? Talvez, aí entra uma outra discussão que eu também adoraria ter, mas talvez este não seja o quadro ideal, explicando que criação de conteúdo talvez não seja o trabalho que você tanto imaginou. Entendeu? É por isso que eu falo. E só que o que eu estou querendo dizer é assim, o criador de conteúdo, você não precisa saber disso, mas o criador de conteúdo sabe que essa visualização, essa AdSense é muito pouco. Ele sabe que ele não está fazendo aquele vídeo porque ele vai ganhar com a AdSense. Entendeu? É a visibilidade. É a visibilidade, que talvez... Só que aí entra aquela coisa, é igual eu postar foto do jantar da minha família, mais preocupado com os likes que eu vou ganhar do que realmente a intenção da foto. Entendeu? Sim. Só que aí, só complementando um pouco mais essa discussão, é aquela coisa assim, mesmo que isso não dê dinheiro, faz parte do seu trabalho, de alguma forma. Mesmo que seja uma visibilidade, né? Então, de alguma forma, está relacionado, né? Sim, acho que é um pouco nesse sentido que a gente está conversando. Aí talvez seja um pouco de eu ficar me doendo com o baixo ou pouco filtro dos outros, né? E aí eu criei todo um episódio, manipulei para tentar falar de FOMO e eu acabei jogando por um outro lado, que na verdade
talvez a minha justificativa para não estar criando esses conteúdos que seriam muito mais populares dentro do que o podcast, se eu só falasse de filmes, séries, reality, sobre se eu fosse criticar o vestido ou não, ou quem são os comunistas que foram junto com o Lula para a Coreia fazer essas caças à bruxa. Mas, assim, eu sempre tento ao máximo, de verdade, blindar a comunidade. Então, eu não queria mesmo fazer, eu não quero mesmo fazer, eu não estou criticando a série ou quem participou da série por conta disso. Tanto que aí o que eu tento fazer em troca é jogar pela positividade. Então, quando estava todo mundo pedindo para fazer, todo mundo, eu estou exagerando, tá? Mas quando todo mundo na minha bolha estava pedindo para fazer um episódio sobre meu namorado coreano, eu falei, gente, eu estou assistindo Guerra Culinária, muito mais legal. Eu vou fazer um episódio sobre meu chefe coreano, eu quero meu cozinheiro coreano, que eu acho que é muito mais interessante, né? Então, eu vou... Só que é aquela coisa, o trabalho de verdade, porque, de novo, o podcast não é um trabalho, a gente não ganha dinheiro com o podcast, o trabalho de verdade, eu não estava permitindo fazer isso. E aí, bate aquela ansiedade, poxa, já acabou a temporada da Guerra Culinária. Se eu não gravar o episódio agora, né, vai ficar assunto velho. Tanto que já estamos em março, eu não vou mais gravar, porque já... Quem vai assistir agora? Todo mundo que tinha que assistir já assistiu. Vamos já planejar, então, agora a Copa do Mundo. Eu não posso perder a oportunidade de falar sobre a seleção coreana na Copa do Mundo. O Corinthians contratou o Lingard, que estava jogando na Coreia até agora. Será que eu vou chamar o deles para falar sobre como que estava o desempenho do Lingard na Coreia, para os corintianos saberem? Eu vou perder essa oportunidade toda aqui? Não é trabalho. Entendeu? E aí a gente acaba... O que eu queria talvez trazer aqui, o problema que o FOMO traz é você tirar o foco das coisas que realmente importam. Que aí, se eu chego aqui e gravo um episódio desses que não vai me dar um retorno financeiro, é menos 1 hora em casa com a família, é menos 1 hora, talvez, dedicando no trabalho. E aí, gente, as pessoas estão, na minha opinião, se desviando daquilo que realmente deveria importar no dia a dia delas. Mas aí é eu jogando os meus valores, que passe tempo com a família, passe tempo, dedique no seu trabalho e não gaste tempo com redes sociais, né? Ah, sim. Não, e aí a conexão do FOMO é direto com performance, né? Você está ali fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. Tem essa coisa assim de... se você não estiver fazendo aquilo lá, você está perdendo alguma coisa. É muito... Eu sinto que tem muita coisa... É muito performático, assim, do tipo... Por exemplo, corrida, né? Então, as pessoas estão fazendo muita corrida de rua. Se você também não tiver, você está deixando de estar participando disso e deixando de estar com saúde com isso, né? Então, eu sinto que o FOMO cai muito nesse lugar, assim, as pessoas estão fazendo e eu não, as pessoas estão ganhando dinheiro e eu não. Estou emagrecendo. Estou emagrecendo. Eu é muito essa relação com isso. E, na verdade, quando a gente para pensar, curta o que você está fazendo, né? Do tipo, tudo bem você tá perdendo aquilo, senão fica uma coisa muito assim, ou você está ganhando e está junto, ou você está perdendo. Então, eu vejo o FOMO muito nesse lugar, assim, de cuidar para não achar que está perdendo o tempo todo porque você não está fazendo aquilo. E às vezes você nem consegue, às vezes nem cabe no seu dia a dia fazer aquilo. É assim, aproveita e tudo bem não fazer aquilo. Você pode fazer as suas coisas que fazem mais sentido. Isso é aceitável também. Corrida é um bom tema. Quais são os FOMOs que te afligem? O que você vê, por exemplo, os outros fazendo, que bate aquela dorzinha assim, eu poderia estar fazendo isso? Porque eu acho que os top 5 é viagem, é show, é comida e talvez atividade física. Eu falei 4, né? Não sei qual que é o quinto. Para vocês, qual que é o ranking daquelas coisas que vocês veem e ficam pensando, poxa, estou perdendo? Para mim é muito saídas, assim. Vida social? Vida social. Os amigos estão fazendo isso, e aí eu tô com outro compromisso e ficava muito... não queria perder, e às vezes não queria nem ver nada sobre como foi a saída, porque ficava realmente muito mal de você não pôde ter participado. Você não pôde ir num compromisso com os amigos porque você tinha outro compromisso, e aí você não quer nem ver como foi, porque você vai ficar... Melhorou, mas antes era bem assim. Mas você tinha sido convidada? Sim. Acho que o pior é quando você não é convidado, não é? Quando você descobre, nossa, todo mundo saiu e não me chamou. Não, aí isso ainda dói, isso dói. Isso dá pra falar que é um FOMO também? Acho que... Porque você não tá perdendo porque você nem foi convidado, na verdade. Mas acho que é um FOMO no sentido de... estou perdendo essa amizade, eu não tô fazendo parte desse grupo, isso aqui... acho que é nesse sentido, assim.
Mas para mim é mais vida social, de tá todo mundo viajando, eu não, acho que eu já tô bem tranquila de eu nem queria viajar, tá tudo bem. Eu tô adorando ver as pessoas que não estão podendo voltar pro Brasil por causa da guerra. Olha o que eu tô falando, que absurdo, né? Mas hoje mesmo um amigo meu tava no Japão nas suas férias andando de snowboard, e ele fez a postagem falando que não tá podendo voltar porque ele ia voltar de Catar e o aeroporto de Doha tá fechado. Caramba! Né? E aí bate aquela coisa, viu? Eu nem queria ter viajado para andar de snowboard. Não, o meu não é assim. O meu não é assim. E você, Marcelo, quais são os top fomos que mais te aflige, assim? A vida social também. Vida social também. Vida social, assim. E saber que tá rolando um evento na cidade da qual eu não tô. Saber que por exemplo, eu tive um compromisso familiar naquele final de semana e tá tendo um outro que muita gente tá indo e eu não tô participando dele. De alguma forma isso me incomoda, assim. As pessoas estão fazendo aquilo e eu não tô, mas não é só as pessoas estão lá, as pessoas estão postando que estão lá. O fato tá de muito postar, legal, eu tenho que postar. o postar afeta muito isso, dá essa sensação. Porque se não posta, tá rolando isso, mas eu não tô sabendo, então tudo bem. Então, acho que acho que o pior sentimento, que talvez dá para trazer aqui, é o de eu nem fui chamado, ou nem chama. Né? Porque, sabe, porque o compromisso, você teve a opção de falar que eu não posso ir porque eu estou ocupado com outra coisa, uma desculpa, isso talvez te acalma. Mas aí quando você vê que assim, poxa, mas nem me perguntaram se eu poderia ir, sabe aquela coisa assim? Gente, vocês nem perguntaram se eu poderia ir nas conversas do WhatsApp, né? Uhum. Mas você podia? Não podia. Mas queria ser chamado. Tipo assim, mas você nunca vai, de qualquer forma, você nunca vai. Por isso que a gente nem chama, porque às vezes a gente não é chamado por conta disso também, não é? Sim. Mas acho que mesmo você sendo chamado e não podendo ir, ainda assim, acho que é difícil. Porque, por exemplo, nos últimos anos, eu sempre estava com o final de semana muito ocupada por outro compromisso que eu já tinha me comprometido. E as coisas acontecem de final de semana. Então, eu perdi muitos eventos. Acho que até por isso eu melhorei isso do FOMO de... Não adianta, você vai sentir falta e vai continuar não podendo ir. Mas é isso, assim, de... Eu queria estar lá também. Eu queria estar vivendo isso também. Não não fui chamada ou não queria estar lá. Queria muito fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E não dá. Acho que é essa ansiedade, essa frustração que acaba sendo ruim. Não só não ser chamada. Acho que a minha personalidade, quando eu vejo algo que eu queria muito estar fazendo, é manipular minha cabeça e tentar falar, não, aquilo nem é tão legal. Né? Ou do tipo assim, não, isso daí não é para mim. Né? Talvez jogar o orgulho lá em cima. Ou, não, olha assim, como que você submete a trabalhar com essa produtora, com esse tipo de conteúdo? Na verdade, mas assim, nem me chamaram, na verdade. Né? Só que qual que é, talvez, assim, para a gente poder, então, fazer um fechamento para as pessoas que ouviram e ficaram só com... Nossa, é verdade, eu sinto todas essas angústias. Quais que são as recomendações que vocês dariam para as pessoas de como lidar quando você fica com sentimento de inveja, talvez, ou ansiedade, ou... Para mim, a melhor palavra é inveja, mas eu sinto que talvez seja só a forma que eu sinto. Mas como que talvez trabalhar isso para as outras pessoas que sentem o FOMO? Né? Que o FOMO, queira ou não, é uma forma bonita de falar inveja? Talvez um pouco, mas acho que também entra bastante da ansiedade. Mas acho que primeiro é entender o quanto que você realmente queria aquilo. Ou é só de, tá todo mundo fazendo, então eu também queria estar lá. Mas se você parar para pensar, não é uma coisa que você queria. Acho que focar no que você tem e aproveitar as coisas que você está fazendo e onde você está. Porque não é isso, não tem muita outra alternativa. E se for inveja mesmo... Inveja passa, assim, passa. Suporta a inveja e passa. Quais são suas dicas, Marcelo? Bom, um jeito é você lembrar do que você realmente gostaria de fazer. Parar, pensar e focar assim. Se não fossem as redes sociais, o que você gostaria de estar fazendo nesse final de semana, nesse dia? Você gostaria de estar descansando? Você sente que está cansado para descansar? Ou você gostaria de estar saindo para fazer uma coisa específica? Assim, o importante é tentar colocar de lado aquilo que pode te chamar para um FOMO e você se concentrar em você. Isso faz muita diferença. Então, uma coisa minha até que eu tenho tentado fazer esse ano para combater o FOMO é assim, eu quero ficar mais caseiro.
Eu quero conseguir ficar mais em casa e fazer tarefas de casa, coisas que eu gosto. Isso me ajuda muito, assim, o que eu quero mesmo não é ficar saindo ou aproveitando a vida desse jeito. Eu já fiz, já fui numa saída como essa alguma vez na vida, já participei disso antes. Por que eu preciso ir de novo dessa vez? Por que tem que ser toda vez, todo ano que isso tem, eu tenho que participar? Não necessariamente, eu posso ficar em casa e fazer o que é importante para mim agora, mas eu preciso lembrar que o importante para mim agora é fazer isso e curtir isso. Agora, se você está perdido, se você não sabe exatamente o que você quer fazer, é mais fácil ficar sentindo mal que você não foi naquilo ali, porque está todo mundo indo, né? E aí entra outras coisas também, de por que você tem que fazer o que está todo mundo fazendo? Por que precisa seguir nessa manada das coisas que as pessoas querem? Não necessariamente você precisa fazer, acho que é poder chegar mais perto de você e entender isso. Na sua análise que a gente fez no episódio de cansaço, você disse que descansava quando sai de casa. Ele quer ficar mais cansado. Eu tenho aqui tudo arquivado, aqui foi a sua sessão de terapia. Isso foi ano passado. Não tem problema nenhum mudar. Não, nenhum. Talvez a minha dica seria, assim, para você combater aquela inveja momentânea daqueles stories, porque geralmente isso é um stories dos outros, pensa a longo prazo. Né? Eu estou deixando de ir nessa festa, eu estou deixando de fazer esse trabalho agora, estou deixando essa oportunidade passar agora porque eu tenho um objetivo maior a longo prazo. Né? Até, por exemplo, falando em casting de atores, né, que o pessoal comenta, assim, não pegue qualquer trabalho, porque se você começa a pegar qualquer trabalho, as pessoas acabam não te selecionando para os trabalhos mais importantes. Então você também precisa... É incrível como o Tom Hanks só faz filme bom. Mas é porque ele só faz filme bom ou ele só aceita os filmes bons? Né, por exemplo. E aí acho que talvez você entender que você ser seletivo, né, é melhor. Minha mãe sempre tentava me convencer quando eu era mais novo, tipo, quero ir nessa festa, quero ir naquela festa. Ela falava assim, gente que vai em todas as festas deixa de ser importante quando vai numa festa. Então não vai nessa festa, vai numa outra que você acha que... Aí as pessoas falam, nossa, que legal que você veio. E você vai se sentir super querida. Funcionou um pouco essa forma de pegar esse conselho dela. Estamos perdendo... Vocês estão com medo de que a gente esteja perdendo alguma oportunidade de falar nesse episódio de mais alguma coisa sobre FOMO? Eu acho que nesse ponto do casting, né? Acho que faz muito sentido isso de ser seletivo, mas também acho que entender muito quais são os seus limites e condições no momento. Então, por exemplo, uma situação que eu sempre lembro, tem muita vez de atuação, era quando apareceu aquela personagem Mizuki na Malhação, que era a Daniela Suzuki. E acho que foi o primeiro trabalho dela. E era, assim, uma personagem japonesa extremamente estereotipada. Muito, muito. E, assim, na época eu era adolescente, criança, porque, ok, né? Depois, quando eu fui refletindo, eu ficava, por que ela aceitou fazer isso? Ou por que existem esses personagens super estereotipados? Por que os atores aceitam fazer isso? E, às vezes, é porque é o que tem, né? Assim, até aquilo que eu comentei, de, você é muito bonita para uma japonesa, você é muito bonita para uma coreana. A gente tá numa categoria diferente de, eu preciso de uma atriz coreana, eu preciso de uma atriz... Não é uma atriz mulher. É mulher coreana, mulher, né? Então, acho que também, se chegar nesse ponto de é o que eu preciso fazer nesse momento, então, tudo bem. Você tem boletos para pagar. Exato. Sobre isso que você falou, tem uma série na Netflix chamada Master of None. Ela é muito boa. E acho que a segunda temporada, o ator principal é alguém descendente de indianos. E ele é, inclusive, acho que um comediante, stand-up, né? E eu conheci ele, na verdade, através da série Ugly Delicious, do David Chang, que ele vai para a Índia comer, e aí ele vai na casa dessa pessoa para aprender um pouco a comer comida indiana. E esse é um cara que tenta viver... Ele foi participar de casting, e aí tem um episódio que é muito bom, que ele vai num casting onde só precisam de atores indianos, e ele vê lá o texto, ele vê as pessoas falando, como ele tem que falar de forma super estereotipada, e o personagem super estereotipado, e tá ele, um outro cara aqui, colega também de descendência indiana na fila, que absurdo, né? Eu vou me recusar, eu vou lá na hora do teste explicar como é errado. Eu também vou fazer isso. Aí ele faz, aí outro supostamente também faz, e depois ele vê que aquele amigo do lado topou fazer aquele papel, e está lá fazendo aquele papel super estereotipado, problemático para a comunidade indiana, e o cara fica lá olhando assim, putz... Né? Em vez de olhar com raiva do cara, ele fica com aquele sentimento de, putz, devia ter pego o trabalho. Entendeu? Sim. E é justamente por isso também que eu me recuso a criticar o meu namorado coreano.
Sim. Entendeu? E você, Marcelo, você acha que está com medo de perder alguma oportunidade de falar de alguma coisa relacionada ao FOMO nesse episódio? Sim, tem um ponto que eu lembrei, pensando nessas coisas de como lidar com o FOMO, que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é um outro termo. Fica feliz por não ter ido pro Japão andar de snowboard para não ter ficar preso lá. Sou especialista nisso. Não sabia que existia esse termo. Eu que criei esse termo. Não, muitas pessoas falam disso, do JOMO, É. ficam felizes, assim, de não estar participando do que está na moda, não tá... É o famoso não gosto de perrengue. Eu não quero ir num restaurante que tá super com fila, e eu sempre falo isso, nossa, pegar fila para ir para um restaurante super badalado, eu não vou. Ir para um show super cheio, para depois ficar passando o perrengue de pegar Uber na hora de ir embora, não vai, estou Mas longe acho que também disso. é mais esse do joy, é de olhar para as coisas boas que estão acontecendo agora, assim, né? Tá, Então, não totalmente só o contrário. Isso. Tá. Isso. E que tem um lado até da pessoa ficar mais caseira, né? De não sair tanto, não liga de ficar participando disso, né? Acho que é nesse sentido de não ter que ir, tudo bem, não tem problema nenhum em estar perdendo. Essa é a palavra de 2026? Pode ser. É o JOMO, Joy of Missing Out. Tá bom, eu vou até... Eu não vou conseguir, mas ia ser muito bom fazer uma arte pra capa, sei lá, o FOMO e um reflexo assim, batendo, saindo um JOMO, né? Quem sabe a IA não faz isso pra gente. Então tá, mais algum recado? Bom, mais uma vez, muito obrigado, então, pela oportunidade de gravar com vocês, por poder fazer mais uma sessão de terapia /episódio, tá bom? E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Caso você tenha sugestões de temas, né, para esse quadro do Uma Dose de Sol, caso você tenha suas aflições e queiram conversar com a gente, tentar entrar em contato. Pode ser diretamente com a Cata, diretamente com o Marcelo, que depois eles trazem aqui pra gente, ou através do QPOcast, tá bom? É isso, até mais. Valeu. Valeu, gente. Obrigada.